Meu irmão, minha irmã, você sabe que eu estou nesse canal aqui para trazer a você a verdade. Estou aqui falando a verdade dentro do contexto da Congregação Cristã no Brasil. E por conta disso eu sofro vários processos que são movidos contra mim, não só pela Congregação Cristã no Brasil, cooperadores, anciões e assim por diante. Eu sou uma pessoa sozinho, único, sou um pai de família. Eu não tenho o tamanho e o porte de uma Congregação Cristã no Brasil, que é bilionária. Por isso eu peço a sua ajuda, irmão. Faça uma oferta nesta conta aqui abaixo. Essa conta é exclusiva para os processos. Aqui é para pagar as custas processuais e eu estou precisando de um reforço. Se você concorda com o que eu falo, faz uma coisa, contribua, ajuda, faça a sua parte. Pensa assim, não, esse rapaz está aí lutando e falando a verdade, não vou deixar ele sozinho, vou ajudar ele também. Faça a sua contribuição para me ajudar, para que eu continue aqui fazendo esse trabalho, ok? Agradeço a todos vocês, Deus abençoe, fiquem com Deus. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que crêem que Jesus é o único e suficiente Salvador. E a paz do sistema da CCB para todos aqueles que estão presos aí dentro e ainda acreditam que a salvação é por obra. Bom, meus irmãos, ontem no dia 25 de janeiro de 2026, eu ouvi coisas estarrecedoras e você precisa ouvir também. Quem estava atendendo o culto é o ancião Salvador Bueno, que é o presidente da Congregação Cristã no Brasil. E na hora da pregação, o exclusivismo da CCB gritou. O ancião disse em alto e bom som: se você sair da CCB, você não é crente. E disse mais, e disse que você precisa ir todos os dias no culto para comer do pão da pregação deles, para que você tenha vida. Você sabe o que é isso, né, irmão? Isso é a velha lavagem cerebral. Eles querem colocar você em um loop te prendendo ali dentro. Você já parou para pensar que toda vez que você entra ali, você está preso? Lá dentro eles te mandam uma palavra e falam que Deus te libertou. Mas no culto seguinte, você volta preso de novo. E aí eles te libertam de novo. E aí você volta de novo precisando ouvir que Deus te ama. E aí lá Deus fala que te ama. Aí você tem que voltar de novo. Isso é um loop. Isso é uma armadilha. Você está como um hamster que fica correndo naquela rodinha lá e não sabe. Você está preso naquele círculo e nem parou para prestar atenção nisso. Bem, mas hoje eu vou colocar aqui esse vídeo para você assistir do ancião da CCB. O exclusivismo aqui, ele tá igual uma fratura exposta, não tem como não ver. Qualquer um que bater o olho é impossível não ver isso e não identificar isso. E você sabe o que isso significa, meu irmão? Esse exclusivismo da CCB é a prova, faz parte da identidade de uma seita. Todas elas são exclusivistas com a congregação. Isso não poderia ser diferente. E tem mais. Mediante essa fala que o Salvador fez aqui nesse culto, dizendo que quem sai da Congregação Cristã no Brasil não é crente, eu tenho uma pergunta para ele, para o senhor, seu Salvador. Se alguém estiver próximo a ele e estiver assistindo, por favor, leve isso para ele, que a pergunta é uma pergunta séria, é uma pergunta honesta, que tem a ver com a fala dele agora, de quem sai da congregação não é crente. Fique comigo até o fim, você vai ver, porque eu vou soltar isso cronologicamente e você vai ver o momento. E se o Salvador estiver assistindo, faça isso para ele, leva isso, porque isso pode fazer um bem danado para a alma dele. Isso pode acabar abrindo os olhos dele, ok? Dito isso, eu quero dizer para vocês, o meu nome é Josafá Agra, sou nascido e criado na Congregação Cristã no Brasil. Fui batizado em 2001 e eu tenho esse canal para falar das crenças, das pregações, dos dogmas e doutrinas da Congregação Cristã no Brasil. Se estiver fazendo o correto, se estiver de acordo com a Bíblia e com a Escritura, não tem do que temer, vai passar tranquilo. Agora, se estiver pregando heresia, falso ensino, isso vai sofrer aqui na crítica, porque nós vamos identificar e vamos apontar. Bem, dito isso, vamos então para a análise. Essa aqui é a pregação de ontem, ok? Vamos analisar, ouvir e fazer a nossa análise. Mas antes de soltar a análise, eu lembrei de uma coisa. Em uma das análises passadas que eu fiz, foi identificado anúncios
nos cultos online da congregação cristã no Brasil. Foi identificado ali anúncios, ou seja, eu estava assistindo e eu assisti 3 interrupções para anúncios. Eu cheguei a gravar e vocês viram, eu gravo a tela e aí eu mostrei para vocês. O interessante é que nessas últimas 2 análises que eu fiz das pregações, dos cultos online da congregação, olha só que interessante, não entrou anúncio nenhum. Parece que removeram a monetização do canal. Parece que removeram, porque eu não vi mais anúncios algum. Ou seja, eles viram o meu vídeo e fizeram alguma coisa. Agora a pergunta que se faz é, será que os anciões não estavam sabendo? Será que os garotinhos, prodígios, espertinhos que ficam na transmissão estavam monetizando sem a cúpula saber? Rapaz, ali eu não duvido de nada, porque foi só eu fazer o vídeo e removeram os anúncios do canal. Sabe como é que você remove o anúncio do canal, meu irmão? Você que está aí, às vezes não acompanha e não sabe, você tira a monetização. Porque quando você vai fazer uma transmissão, você tem como escolher lá, monetizar. Entendeu? Aí você vai lá e escolhe monetizar. E aí a pessoa que está monetizando, ele pode colocar ali, não sei se dá para fazer isso, né? Ele coloca ali os dados bancários de algum lugar lá para poder trazer esse dinheiro para cá de volta. Agora eu não sei, isso é uma pergunta que eu estou fazendo. E eu gostaria que vocês respondessem. Será que foi os próprios Anciões do Brás que monetizaram e removeram a monetização? Será que foram terceiros sem autorização da congregação? Tudo isso aí levanta um questionamento sério, porque trata-se de visualizações altíssimas, de uma denominação que prega e fala mal dos conteúdos monetizados aqui no canal. Então não pode monetizar, senão isso se enquadra na hipocrisia, né? Eles escrevem circular dizendo que esses canais monetizados por dinheiro, não pode monetizar. Bom, dito isso, era só uma observação que eu não poderia deixar de passar, até anotei aqui na minha colinha, falei, não esquecer de falar da monetização, né? Agora nós vamos para a análise do vídeo, ok? E nessa primeira análise aqui, gente, é a tal da parte que você precisa ir no culto da congregação todos os dias para comer a tal da palavra, que não passa das profetadas da CCB. Vamos ouvir o que o ancião falou. Pelo Espírito Santo que receberam uma outra vida. A vida deste corpo, os irmãos tomaram café agora de manhã, estão todos aqui satisfeitos, mais ou menos, porque daqui a pouco é hora de almoçar, vai comer outra vez, e vai comendo todo dia, não é? Porque você precisa conservar a vida no teu corpo, a saúde do teu corpo, a mente boa, precisa de alimento, precisa de se cuidar, não é? Mas espiritualmente tu tens também uma vida dentro de ti. Essa vida não se alimenta com o alimento que o corpo se alimenta. O corpo se alimenta fisicamente, com aquilo que a terra produz. Mas aquilo que está dentro de você se alimenta com a palavra de Deus que vem dos céus. E tem que alimentar também todo dia. Porque tem gente que fala, não, eu congrego uma vez por mês, cada 20 dias, cada 15 dias. Faça isso então com o teu corpo. E diga, não, eu vou comer agora uma vez por semana. Você não aguenta. E se fizer, você morre, porque fica doente. Você não sabe que espiritualmente precisa alimentar também a tua alma. E como é que você alimenta a tua alma? Ouvindo a palavra de Deus e andando por ela. E é o que estamos fazendo nesta manhã. E Jesus, esse versículo, esse capítulo, irmãos, é muito longo, muito não. Você vê que é nítido a fala dele que você precise congregar para ouvir a palavra todos os dias, né? Porque a palavra é vida espiritual. Você precisa ir no culto, ele deixou claro, todos. Aí ele faz uma comparação esdrúxula. Ah, mas eu só vou a cada 15 dias, então para comer só a cada 15 dias para você ver o que acontece. Uma comparação esdrúxula para tentar empurrar essa ideia de que o CCBano precisa estar todos os dias do culto ouvindo essas profetadas. Bom, em primeiro lugar que essa comparação é sem nexo, porque ele está falando de algo do nosso corpo, que ele tem uma dependência diária de comida e bebida. Isso faz parte da natureza do nosso corpo. Isso faz parte. Não tem nada a ver com essas pregações aqui, ok? Lá, irmão, eles se alimentam, não é pela pregação do evangelho, não é pela fé em Jesus Cristo.
Eles acreditam que precisa ir ao culto, ouvir as profecias e as profetadas todos os dias para que tenha vida. Isso aqui, gente, na verdade, eles estão tentando aplicar em você a lavagem cerebral. A lavagem cerebral é aplicada também da seguinte forma: uma mensagem que é pregada a você em uma rotina e uma frequência muito alta, ou seja, todos os dias. Isso vai acabar aplicando uma lavagem cerebral. Você vai acabar não conseguindo pensar, você não consegue, você vê os absurdos e já não consegue identificar mais, porque você já pegou aquilo como uma verdade e você já desarmou a barreira. Então você acaba ouvindo tudo e acatando tudo e aquilo te causa uma dependência. É o loop. Você fica preso naquele loop dentro da CB, porque você precisa ir lá, ouvir a palavra e ouvir. Pior ainda quando ele fala, preciso ouvir que Deus me ama. Você sabe que você não pode fazer essa pergunta para Deus, né, irmão? Porque isso é uma afronta a Deus. Isso é um escárnio. Porque Deus provou o seu amor por nós, mandando Jesus e este morrendo na cruz. Você quer pedir mais prova de que Deus te ama? Isso é um absurdo, irmão. Nunca faça isso. Dou esse conselho de todo o meu coração. Quando nós caímos de joelho, nós só agradecemos pelo amor dele. Ponto final. Agora vamos para a segunda parte, que é a mais grave. E é onde eu tenho uma pergunta para fazer para ele. Aqueles que saírem daqui não é crente. Não é crente. Vamos ouvir o que o ancião Salvador Bueno tem para dizer. Vamos ouvir, gente. É bastante longo. Mas os irmãos vejam só o que é a dureza do coração de quem não crê. Que Deus não deu o dom de crer. Como é que vai fazer? Não crê. E aqueles que crê também, só na hora do batismo. Batizou, não sou crente, mas foi só aquela hora. A crença sumiu dali a pouco. Não, eu batizei, mas foi um momento de emoção. Não estou indo mais na igreja. Agora eu estou parado. Eu estou indo em outro lugar agora. Eu estou procurando outro lugar. É porque não alcançou o dom de crer. Mas os crentes não, irmão. Sabe que Jesus Cristo é o pão da vida. A vida está por Ele. Sem Ele a gente morre. Eu estou procurando outro lugar. Se você está procurando outro lugar é porque você não é crente, irmão. Porque aí ele percebe o que ele fala, ele tenta mudar para o pão da vida, para Jesus Cristo, ele fala uma coisa que não tem nada a ver com o que ele estava falando anteriormente. Isso aqui é o Salvador Bueno dizendo em alto bom som, aqui é a graça. Se você não creu na graça que a recebeu, ou seja, se você saiu daqui, é porque você não é crente. Mas eu tenho uma pergunta para fazer ao Salvador Bueno, na verdade algumas perguntas para fazer para o senhor Salvador Bueno. Eu queria te perguntar uma coisa, o seu genro, o Ricardo Pavanelli, e a esposa dele, que é a sua filha, eles saíram da congregação cristã no Brasil. E eu gostaria de saber, o senhor considera que eles não são crentes? É isso? Para o senhor, eles estão perdidos no mundo? Significa que, quando Jesus vier, o seu genro e a sua filha serão condenados? Você já disse isso para eles? Quer dizer, então, que todos aqueles que saem dos bancos da CCB e abandonam o CNPJ da Congregação Cristã no Brasil, essas pessoas não são mais crentes? Teria coragem de dar essa resposta? Outra pergunta. Quando vocês estão num dia de almoço na casa de vocês, está na sua frente almoçando sua filha, seu genro, como que você olha para eles? Você olha como duas pessoas perdidas? Se são perdidas mesmo, o senhor não tem coragem, o senhor não vai fazer nada, o senhor não vai chegar neles e falar, vocês estão perdidos, filhos. Vocês precisam voltar para a graça. Ou será que o senhor vai ficar quieto e vai ficar orando e entregando na mão de Deus? Meu Pai do céu, mas é cada uma, né? Olha só a pregação absurda que esse senhor fez. A filha e o genro estão na igreja presbiteriana, saíram da congregação cristã no Brasil. E agora, como se explica isso? Mais uma pergunta sobre esse assunto. O senhor está buscando a palavra, senhor Salvador Bueno, sobre a volta deles para os bancos e o CNPJ da congregação cristã no Brasil? Gente, é nítido que sim, porque dá para ver que Salvador Bueno, ele é na verdade um CCBano puro, nato, roxo.
que acredita piamente que a palavra de Deus é o que eles pregam e que o povo precisa ouvir essa pregação para que tenham vida. Ele acredita que se a pessoa sair da congregação, elas perdem a salvação. Um absurdo sem tamanho. Bom, vamos para mais o outro ponto da pregação. Presta atenção. Então, os crentes que estão ouvindo isso aqui agora, você não precisa estar vendo milagre toda hora. Você não precisa ver multiplicar a comida, nem ver multiplicar dinheiro, nem curar a tua doença, nem fazer milagre visível aos teus olhos. Você precisa sentir no coração, está aí Jesus Cristo, o Espírito de Deus habita em ti, é Ele quem te move, é Ele quem te faz sentir necessidade de Deus, quem te lembra que tem que orar, que tem que andar no temor de Deus, que quando erra vai pedir perdão a Deus. Então você tem o dom de crer, não deixa diminuir este dom. Quando o crente começa, irmão, a esfriar na fé, o dom de crer, tem o dom? Tem, mas está diminuindo. Mas Deus não te deu o dom de crer? Eu sou crente de fato, só que hoje, diante do que eu estou passando, não sei, eu estou meio desconfiado que, será que é? Será que não é? Seja multiplicado em ti agora o dom de crer em Jesus Cristo. Se é dom, não vem de nós, não vem de homem, não vem de nada desta terra. Se é dom, dom é dádiva. Esta dádiva somente Deus tem para dar. E a finalidade desta palavra é aumentar o dom de crer na igreja. Vamos ser mais crentes, irmãos. Irmãos, o problema dessa fala é que a crer em Jesus, dom de crer em Jesus e em Deus, não tem como você crer menos, ou crer um pouco, ou crer mais ou menos, ou crer muito. Ou você crer ou não crer. Ponto final. Sim, sim. Não, não. Esse dom de crer que ele vai aumentar, e se alguém está perdendo aos pouquinhos, isso não existe biblicamente. Mas você sabe por que ele está fazendo essa pregação? Gente, as pregações da CCB são uma enorme mensagem subliminar. Eles parecem que estão dizendo uma coisa, mas na verdade estão dizendo outra coisa. Ou seja, aqui na verdade ele está falando do dom de crer na pregação deles, no que eles estão falando lá. E aí ele está preocupado que as pessoas estão começando a perder esse dom de crer no que eles falam, no que eles pregam, no que eles dizem. Em outras palavras, estão começando a duvidar e desacreditar da CCB, da Congregação Cristã no Brasil. E aí ele vem com essa pregação dizendo que Deus vai aumentar o dom de você de crer. Peraí, crer em quê? Do que você está falando? Crer em quê? Porque se for dom de crer em Jesus, em Cristo, não tem como aumentar. Porque ou você tem, ou você não tem. Mas essa é uma mensagem subliminar. Eles estão preocupados porque as pessoas estão duvidando deles agora. As pessoas agora não estão mais engolindo. Muita gente está saindo. E os que estão ficando também estão abrindo os olhos. E isso está causando uma sensação ruim nesses anciões. E isso que eu estou dizendo, você vai ver agora, no próximo passo da mensagem dele, da palavra dele, que é praticamente junto. Eu só fiz um corte para fazer essa análise. Nem cheguei a fazer corte assim distante. É um corte na palavra, na própria palavra. Você pode observar que segue a sequência. E aqui ele deixa mais claro ainda. As pessoas estão começando a duvidar. Então esse negócio de crer, dom de crer na verdade, irmão, eles querem a todo custo que vocês voltem a acreditar neles. Que vocês voltem a acreditar nessas profecias e nessas profetadas, que a gente sabe que são tudo invenções deles, são mentiras. Essas promessas são mentirosas, são enganosas, são coisas do homem. Deus não está mandando eles falarem nada. E o povo está acordando. Ouça agora, presta atenção. Imaginem se este dom de crer desapareça. Por que eu vou congregar? Eu não creio em nada. Mas você não crê na palavra? Não. Não crê nas promessas? Não, eu não acredito mais, sabe? É que eu já ouvi tanta coisa e não se cumpriu. João Batista estava assim, será que é ele mesmo? Eu estou desconfiado que não. Será que tem alguém aqui dizendo, será que eu estou na graça do Filho de Deus? Receba o dom de crer nesta manhã, você vai saber se está ou não.
Mas quem tem certeza que está na graça do Filho de Deus, sai daqui hoje cheio de fé, cheio de crença, poderoso naquilo que é de Deus. Olha aí. Você crê que você está na graça do Filho de Deus, irmão? Ou seja, se você crê que você está na CCB e que ela é a graça do Filho de Deus, porque você está começando a deixar de acreditar neles. E aí, nessa pregação, ele está falando, você tem que voltar a acreditar em nós, irmão. Tem gente que acredita que as coisas que a gente fala aqui já não estão se cumprindo. Ele está chamando as pessoas que desconfiam do que eles falam, do que eles pregam, de fracos na fé. Ele está chamando que as pessoas que não acreditarem neles são fracos na fé, ou seja, eles se colocam como pessoas infalíveis. Você não pode duvidar deles, irmão. Você não pode duvidar, porque afinal de contas, eles são infalíveis. Se você duvidar, significa que você é um fraco na fé. Irmão, você está na CCB porque você crê que os anciões é o caminho? Você tem que repensar a sua fé, meu irmão. Então, Salvador, nessa fala, ele fala, as pessoas estão parando de acreditar. Mas é óbvio, Salvador Bueno, porque vocês pregam aí, são fábulas, não é evangelho. E à medida que as pessoas agora estão começando a entender sobre evangelho, sobre graça, sobre salvação, sobre justificação, é óbvio que eles vão parar de acreditar em vocês. Agora você está entendendo, irmão, mais uma vez, por que é que eles não querem que vocês estudem a Bíblia? Porque quando vocês estudarem a Bíblia, a máscara deles cai. Entenda uma coisa, irmão. Confiança cega no homem é idolatria. Não faça isso. Antes, confira na Bíblia se tudo que eles estão dizendo está de acordo com a palavra de Deus. Assim como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, quando fala dos bereanos. Imagina, irmão, um pássaro que nasceu dentro de uma gaiola, um povoado de gaiola. E lá todos eles acreditam que voar é uma doença e que a comida que eles estão comendo ali dentro é a única comida que existe no mundo. E os pássaros que eles veem voando lá fora colocaram na cabeça deles que são pássaros falsos, são pássaros de plástico, porque tem alguém lá fora tentando te atrair para fora para que você morra sem comida, para que você morra tentando voar, porque a doença de voar vai te matar. Até que um daqueles passarinhos resolve por si só a desconfiar e começa a tentar se comunicar com os que estão de fora. E os de fora dizem, não, aqui voar não é uma doença. E essa comida que vocês estão comendo não é a única do mundo. Aliás, essa comida aí nem é boa. Nós comemos dos frutos das árvores que são uma delícia. Comida boa, gostosa, docinha. Frutas maduras. Você é que está doente, preso dentro desta gaiola. E então o dono da gaiola, ao ver que alguém está dando ouvidos para os passarinhos que estão lá fora, começa a gritar, cuidado, não saiam da gaiola, que se você começar a voar, você vai morrer e você vai cair no grande abismo. É exatamente isso o que Salvador Bueno está fazendo com vocês, que estão presos dentro da congregação cristã no Brasil. Alguns de vocês estão começando a nos ouvir, estão começando a entender o que é graça e o que é obra de Deus. Você está doente, você está dentro de uma seita, você está dentro de uma gaiola. Eu, por graça e compaixão e misericórdia de Deus, me libertou. E hoje eu como comida de verdade, comida que alimenta. Hoje, Jesus Cristo é o centro da minha vida. Não existe mais essa fábula de provação espiritual. Isso é tudo coisa que eles inventaram para tentar explicar para vocês todo o transtorno psicológico que vocês sofrem aí dentro. Até quando vocês vão acreditar no dono da gaiola? Até quando vocês vão acreditar que a liberdade em Cristo, ou seja, que voar é uma doença? Até quando vão ficar presos aí dentro?
Bom, tem mais um passo, mais uma coisa para mostrar para vocês aqui. Aqui já é o ápice de toda heresia e de todo absurdo que o ancião Salvador Bueno disse. Vamos ouvir agora aqui, quando ele fala sobre a vida eterna. A vida eterna para os recebenos, gente, é um lugar ou é alguma coisa que eles têm. É uma espécie de uma recompensa, é alguma coisa que eles têm. Eles não têm a mínima ideia de que vida eterna não é um lugar, não é uma coisa que a gente tem, não é um poder que a gente adquire, nada disso. A vida eterna é uma pessoa. A vida eterna é Jesus Cristo. Quem tem Cristo tem vida eterna. Simples assim. Mas vamos ver o que o ancião da congregação disse? Presta atenção, vamos ouvir agora. E eu o ressuscitarei no último dia. Por que esse último dia? O comandante já pensou o que quer dizer esse último dia? Porque vai chegar um tempo que não vai haver mais dia. Porque o fim de tudo chegará. Porque no reino dos céus não se conta dias como nós temos aqui. Não é um ano de 360 dias, 365 dias. Deus é eterno. Lá não tem noite, é sol. Se não tem noite, então não tem dia, porque o dia se conta por ciclos. 12 horas com o sol e 12 horas no escuro. Lá não, o sol da justiça é eterno, não tem noite, não conta dia. Você não vai lá para viver 15 dias, 15 anos, 50 anos. Você vai viver a eternidade que já está dentro de ti. A vida eterna já está dentro de ti. E lá você vai viver a eternidade com o Senhor. Então, não dá para contar como é o nosso tempo aqui, mas no último dia, ou seja, acabar os dias, então você ressuscitou para a eternidade nos céus. Deus seja louvado. A vida eterna, ele não está falando de Jesus, tá, irmão? Presta atenção no que eu vou te explicar. Se ele estivesse dizendo que a vida eterna é Jesus Cristo e que Jesus Cristo está dentro de mim e por isso eu tenho a vida eterna, joia, dava pra gente aceitar. Mas ele deixa claro que a vida eterna está em mim e que eu vou para a glória estar com Jesus. Então, Jesus e vida eterna são duas coisas separadas, duas coisas diferentes. Eu vou até voltar um pouquinho aqui para vocês ouvirem. Presta atenção e eu vou explicar com a Bíblia por que essa afirmação é um baita de um problema. Ou seja, não tem noite, não conta dia. Você não vai lá para viver 15 dias, 15 anos, 50 anos. Você vai viver a eternidade que já está dentro de ti. A vida eterna já está dentro de ti. E lá você... A vida eterna já está dentro de ti. Então a vida eterna está aqui comigo. Presta atenção. Aí depois você vai viver a eternidade com o Senhor. Aí depois você vai viver a eternidade com o Senhor. Ou seja, a vida eterna está aqui, então depois eu vou para lá viver a eternidade com Ele. Então, está falando de duas coisas distintas. A vida eterna que está em mim e o Senhor é outra coisa que está lá na glória, né? Vamos ouvir o restante. Então, não dá para contar como é o nosso tempo aqui, mas no último dia, ou seja, acabar os dias, então você ressuscitou para a eternidade nos céus. Aí você ressuscita para a eternidade nos céus. Isso é um verdadeiro absurdo. Volto a falar, se ele tivesse falando, se referindo a Jesus, joia, mas não. Ele acha que a vida eterna é um poder, é alguma coisa, é espécie de uma recompensa pelas suas boas obras. E isso é um problema teológico sério, e eu vou falar alguns versículos da Bíblia para você entender como estes homens falam e afirmam coisas absurdas nessa tribuna. Tudo isso porque eles estão colhendo o que plantaram. Eles plantaram a ignorância. Eles até o dia de hoje atacam e falam mal do estudo bíblico. Está aí o resultado. Pregações absurdas que não são pregações dignas de uma igreja cristã. Isso aqui não pode ser chamado de uma igreja cristã, porque esse homem não faz a mínima ideia de coisas básicas de que a vida eterna é Jesus Cristo. Presta atenção nessas passagens bíblicas. Lá no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 26, está dizendo: assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também deu ao Filho o poder de ter a vida em si mesmo. Isso é a vida eterna. Só Ele tem a vida. Deus deu ao Filho o poder de ter a vida. Então, aonde eles estiverem, a vida. Aonde eles não estiverem, não haverá vida. É eterna negrura e não existe mais. A vida está neles. Na carta do apóstolo João, a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 12, ele está falando: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho
não tem a vida. Existem mais passagens bíblicas, mas acho que essas duas são suficientes para mostrar para vocês a lambança que é as pregações da Congregação Cristã no Brasil. Não falo isso para te atacar, nem para te ofender, irmão, nem para te machucar. Por favor, tire o coração da CCB e aí você vai começar a entender o que eu estou dizendo. Enquanto você estiver com o coração ligado à CCB, amando ela, apaixonado pela CCB, você não vai conseguir me ouvir. Antes, vai ficar irritado, vai ficar me xingando, sendo que eu estou falando a verdade para você. Eu estou mostrando com a Bíblia. Eu pego o que ele está falando, estou conferindo na Escritura. Você já parou para pensar? Se Josafá realmente está certo, porque ele está mostrando na Bíblia, eu estou correndo um risco enorme de no final da minha vida ser condenado. Porque é isso que vai acontecer. Porque essa é a especialidade do diabo. Sofisma. Ou seja, parece, mas não é. Ele muda alguma coisa e acaba mudando tudo. Ou seja, parece a verdade, mas é um pouco de verdade misturado com engano e aí, pronto, está feito a coisa errada. Exatamente a Congregação Cristã no Brasil. Parece uma igreja cristã, mas contaminada de heresia, ela acaba inutilizando o nome cristã, que acaba não servindo para mais nada. Acorda, irmão, o que eu estou falando aqui é para o seu próprio bem. Abra os teus olhos. Todas essas afirmações aqui, na verdade, essa pregação inteira está apontando para a própria CCB, está tentando restaurar a CCB no coração das pessoas. Não é uma pregação pensada em falar sobre Jesus, em pregar sobre Cristo. Não é. Fora o exclusivismo, que aqui está igual uma fratura exposta. Qualquer um consegue ver e identificar. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like agora. Por favor, deixe o seu like e ajude esse canal para que esses vídeos possam alcançar mais irmãos. Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.